Tá? Estamos iniciando a gravação da nossa aula no dia 20 de outubro de 2001. São 20 horas exatamente, e já tem alunos entrando na classe. Quero aguardar um pouquinho mais, uns 5 minutos, que nós vamos ter essa participação especial dos alunos durante a aula. Um abraço. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. O pessoal está chegando. Eu já estou gravando a aula, então, assim, apenas para avisar que vocês estão sendo gravados, então, falem só sobre grego e sobre a Bíblia, tá bom? Eu vou dar um minutinho aqui, brincadeira, vocês não falariam nada comprometedor, mas eu vou pedir um instantinho, eu acabei de sair de uma live, eu vou só fazer um pit stop aqui de 2 minutos e já volto, tá bom? Pegar um cafezinho para tomar e tal. Um abraço, gente, daqui a pouquinho a gente continua. Pronto, até o senhor voltar, pode falar, né? Pode falar, mas lembre-se que está gravando. É brincadeira. Pode falar em línguas também. Grego é línguas também, se encaixa, Léo. Perfeitamente. Desde que as interprete. Desde que as interprete. Boa noite, Reb. Caso você está na unção da interpretação aí, eu preciso chamar Jadson. Sendo você, não precisa do Jackson. Tem uma porção de irmão aí oculto. Não é nem um dom de interpretar, irmão. É dom direto para o céu e voltar. Pessoal de... Tem as técnicas de descobrir quem é. Tem uns que ficam quietinhos para controlar o espírito, porque senão, meu irmão, joga até cadeira para cima. Tem que entender o coração, o coração. Ontem não deu para dar liberdade ao espírito, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Coutinho, vai adiantando alguma coisa para a gente aí, vai. Vou adiantar. A primeira letra do alfabeto é alfa. Bora, Bianca, dá continuidade ao resto aí, vai. Que é o quê? Que foi? Dá continuidade aí à aula até o pastor chegar aí.
Oi, Tinho, falou contigo. Pega aí, cara. Já falei, a primeira letra do alfabeto é alfa. Tá bom. Então, eu concluo com ômega para a gente poder fechar. Quem vai orar, irmão? Leonardo, por favor. Eu tô tomando a água aqui da oração de Samuel e Janaína, que eu botei do lado do computador aqui. Paulo Reformado está aí? Sempre presente. Olá, gente. Boa noite. Eu falei que eram 2 minutos, mas acabou sendo 4. Boa noite para todos. Bianca, a hora que eu estava saindo, eu ouvi você falando assim, oi, Rev, tudo bem? Não consegui responder. Então, estou respondendo aqui a todos que cumprimentaram. E já estamos gravando a aula, então tudo que foi falado aí, inclusive o culto dirigido pela Bianca, está tudo gravado, viu? Ok? Estão me escutando bem? Sim. Então tá ótimo. Gente, hoje a gente vai trabalhar de uma maneira mais aprofundada os substantivos femininos e neutros, masculinos, femininos e neutros, da terceira declinação. E a lição 14 do Busso, os irmãos que quiserem dar uma olhadinha, né? Tem o livro, quem tiver o livro pode usá-lo, e eu deixei lá na plataforma, eu já deixei os exercícios referentes a essa lição. Vocês vão perceber uma diferença nos exercícios. Eu coloquei um item a mais, além daquele que eu costumo colocar, e eu vou falar um pouquinho sobre os assuntos que estão naquele exercício hoje. Eu coloquei 3 exercícios que normalmente o livro nos dá. Normalmente o livro pede uma tradução ultraliteral, né? Depois, nesse caso aqui, ele pede um segundo exercício. É a primeira vez que ele faz isso, ele diz assim, agora que o texto já foi traduzido de forma ultraliteral, traduza-o em um português melhor, parte por parte nas linhas abaixo. Então, é um exercício, eu vou dizer para vocês, eu não vou tirar ponto por causa deste exercício, só tirarei se ele não for feito. Okay? Mas se ele for feito, eu vou fazer as observações que forem necessárias. Então, olha, aqui é melhor traduzir assim ou assim, para você pegar uma coisa. Deixa eu ver se eu acho. No livro do Busso, ele explica o que é tradução ultraliteral e o que é a tradução literal. Então, se a gente for buscar aqui, quer ver? Vou pegar lá no início do livro, que ele provavelmente vai trazer a definição dele do que ele chama de tradução ultraliteral, que na verdade... Opa, passou. Eu acho que é aqui nessa página 27, aqui, quer ver? Copie o texto grego, não é? Escreva tal. Depois disso, volte ao texto e teste a leitura do grego em voz alta, sem olhar, observando sua tradução ultraliteral. Então, está aqui no rodapé. Na página, deixa eu ver que página é essa, do livro físico, é a página 30. Okay? Ele ainda está falando aqui sobre pontuação, sobre gramática, sobre a parte de fonologia e fonética e tal, qual é o som das letras e tal. Então, ele dá um texto apenas para você treinar a leitura. E ele coloca nesse texto, nesse capítulo aí, uma tradução dele chamada ultraliteral. Então, ele explica. Para os propósitos deste livro, o termo ultraliteral indicará a tradução palavra por palavra, buscando no português um equivalente da mesma categoria da expressão do expressado em grego.
Ou seja, a tradução que procura verter, sempre que possível, verbo por verbo, adjetivo por adjetivo, substantivo por substantivo. Também seguindo invariavelmente a mesma ordem das palavras nas frases gregas, como, por exemplo, aparecem sob o texto grego da oração do Pai Nosso, nesse capítulo. Então, se a gente pegar esse capítulo aqui do russo, lá no início ele está falando sobre letras. Olha, estamos bem no início do curso, tá? Está falando aqui sobre o alfabeto grego, os exercícios para o alfabeto. Nesse começo de livro, ele dá um exemplo de uma tradução. Ele põe aqui, olha, o texto, e depois ele dá a tradução. Onde é que ele vai por aí? Porque esse texto é só com leitura, né? Deixa eu ver aqui onde ele põe essa tradução ultraliteral. Oração do Pai Nosso, ok. É um exercício apenas de leitura. Ah, está aqui. Era logo em seguida. Um instantinho só. Ok. Então, olha só. Pai, pater, remon. Vocês vão vendo aqui embaixo as traduções, tá? Pater, remon, ho, en, tois, uranois, hagiaste, to, onoma, si, su. Eltheto, re, basilea, su. Genetheto, to, telema, su. Hos, en, urano, kai epiges, ton arton remon, ton epiusion dos remin semeron, kai afes remin ta ofelei mata rimon, ros kai remeis afecamen tois ofeletais remon. Kai me eisenenques remas reis peirasmon. E não conduza a nós para a provação. Percebam que ele traduziu peirasmon por provação, poderia ser traduzida por tentação, porque a palavra serve para os dois. Halá, ou melhor, alá, risai, rimas, apó, tu, poneru. Ok? Isso aqui é uma tradução ultraliteral. Quando a gente... esse material aqui eu deixei para vocês também, eu acho que é esse aqui, é um capítulo deste livro aqui, olha. Não, perdão, esse livro aqui. Exegese do Novo Testamento, do Uwe Wegner, que é um manual que vocês provavelmente vão usar com a metodologia de exegese do Novo Testamento. Esse livro aqui faz parte da nossa ementa, inclusive lá no ementário oficial, é um dos livros que foi indicado. Excelente livro, eu recomendo altamente, e, embora ele trabalhe bem com o método histórico-crítico, no entanto, ele é muito interessante para quem quer conhecer. Esse Uwe Wegner, ele foi professor lá da Escola Este, né? Escola Superior de Teologia, no Rio Grande do Sul, da Igreja Luterana, que é considerada a melhor escola de teologia do Brasil, e talvez da América Latina, pelo MEC. Ela tem a maior nota, ela tem a nota maior até do que a PUC do Rio. Ok? Ela tem a maior nota dada pelo MEC para instituições de ensino superior em teologia. E, de fato, o Uwe Wegner é um grande
conhecedor. Ele escreveu esse livro, e no capítulo 2 deste livro, que eu coloquei lá para vocês como obrigatório para vocês lerem, ele fala sobre os princípios de tradução. Então, ele vai falar daquilo que ele chama de tradução literal, ou o princípio da correspondência formal, e depois ele vai falar sobre o princípio da equivalência dinâmica. É a diferença entre a tradução literal ou ultraliteral, como diz o Busso. O Busso usa essa expressão. Ele provavelmente a criou, eu nunca vi em outro lugar. Normalmente a gente fala, faça a tradução mais literal possível, alguma coisa assim. E aqui o princípio da equivalência dinâmica, que mostra sobre qual é quais são as condições de uma boa tradução. Ela tem que ser correta, tem que ser clara e tem que ser natural. Mas isso já pensando numa tradução para a equivalência dinâmica. Trabalha com uma série de pressupostos. Para que a tradução seja acessível ao povo, é preciso que se tenha realizado uma exegese completa do texto, leve rigorosamente em consideração o significado dos termos a partir do seu contexto literário e esteja profundamente familiarizado com a língua do povo para a qual se deseja verter o texto bíblico. Esses princípios aqui são os princípios de Lutero para a tradução da Bíblia, a Bíblia alemã. Não estou conseguindo marcar o texto todo. A Bíblia alemã foi traduzida por Lutero, enquanto ele esteve lá no castelo de Marburgo durante um ano, escondido e tal, enquanto ocorria a revolta dos camponeses. Ele, durante este ano... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Perdão, gente. Aqui o pessoal da TIM não quer, porque quer que eu seja cliente deles, eles me ligam de cada meia hora. Eu já bloqueei vários números aqui. Voltando. O Lutero, ele vai dizer exatamente isso. Inclusive, no testemunho dele, é muito interessante, ele diz assim, vá no mercado, vá na feira livre, vá lá e ouça o que o povo diz, e use isso como critério para a sua tradução. É muito interessante, porque ele está preocupado com a Bíblia que ele traduziu do original hebraico, do original grego. Ele fez uma tradução primorosa. Esse documento é considerado pelos alemães, até hoje, eu fiz alemão na faculdade, e o professor de alemão diz, olha, a Bíblia de Lutero é considerado o padrão da norma culta da língua alemã, chamado Hochdeutsch, que é o alto alemão. Todo mundo na Alemanha precisa falar o Hochdeutsch. Ele pode falar no dialeto local, né, porque há muitos dialetos locais, mas para se comunicar entre as províncias e entre as pessoas, todo comunicado oficial é na língua de Lutero. É o que Lutero registrou naquele ano de 1520, alguma coisa assim, que ele registrou, ele fez um registro muito bom da língua alemã. Então, eu estou passando isso para vocês, porque vocês vão ser exigidos daqui a pouco, né? Se já estão fazendo exegese do Novo ou do Antigo Testamento, vocês vão ser exigidos a fazer 2 tipos de tradução ao fazer o texto. Isso aqui é matéria que faz parte do nosso programa, eu preciso falar sobre isso, mas eu estou dando muito mais do que o nosso programa exige. Apenas para que vocês tenham contato. Eu percebi que, quando eu pedi a tradução, muita gente... mas eu não entendi o que é isso. Isso aqui, ele explica detalhadamente o que é uma tradução literal, e aí ele faz aquilo que muita gente tenta fazer nas exegeses e não faz direito. Às vezes, na exegese que você apresenta, eu tenho analisado muitas exegeses que são apresentadas ao presbitério e tal. Quando você apresenta uma exegese, normalmente o pessoal pega um modelo de exegese que existe, e são modelos interessantes, e no modelo diz lá, comparação de traduções.
pessoal faz simplesmente pegando uma tradução que ele fez e várias traduções e põem lado a lado e acham que isso é uma comparação de traduções. Não, isso não é uma comparação. Esse é o primeiro passo. Alguns nem põem a sua própria tradução, já pegam uma tradução assim, às vezes colocam revista atualizada, revista corrigida, aí põem a Bíblia, uma Bíblia que deriva de uma dessas duas e tal, está fazendo tudo errado. Ele aqui faz certo. Ele analisa a diferença entre as traduções e vai avaliando. Olha aqui, ele tem aqui uma tradução literal, aí ele avalia as outras traduções que são chamadas literárias. Então, ele pega aqui e aí ele vai dizer, olha, ele tal, substitui, traduz, tal. Isso aqui é o que deve ter na exegese de verdade, se isso for interessante para o objetivo da exegese. Então, vocês vão encontrar lá este capítulo. Eu gostaria que vocês lessem, tem uma bibliografia muito boa aqui, se vocês quiserem aproveitar, tem aqui os melhores dicionários e tal. Isso vai ajudar muito a vocês quando vocês tiverem que cumprir as tarefas da metodologia e da exegese do Novo Testamento. Vocês vão ter, através deste capítulo que eu disponibilizei para vocês, vocês vão ter a oportunidade de entender isso. Ok? Combinado? Até aqui, alguma pergunta? Vamos em frente, então. Vamos pegar, então, o capítulo 14. O senhor vai disponibilizar esse material lá na plataforma? Já disponibilizei. Já está lá, já. Fiz isso ontem, inclusive. Tá? Mas qualquer dúvida, entre em contato comigo e nós vamos trabalhar isso. Deixa eu ver aqui o capítulo 14, que é o capítulo que nós vamos ver. Eu também já disponibilizei lá, se vocês quiserem pegar para poder acompanhar aquilo que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu ver. Primeira declinação, da segunda declinação, terceira declinação. Essa é a primeira vez que a gente vai tratar aqui de maneira sistemática da terceira declinação. A gente já tratou no trimestre passado da primeira e da segunda declinação, e a gente viu, são as declinações mais abundantes no grego, no grego do Novo Testamento, mas o grego do Novo Testamento também tem várias coisas da terceira declinação. E esta terceira declinação, como ele diz aqui, olha, é a mais complexa de todas. Por quê? Porque a primeira declinação, qual é a característica da primeira declinação? Como é que a gente identifica se um substantivo é da primeira declinação? Pela terminação. Pela terminação. A terminação típica da primeira declinação é Alfa e eta. Alfa e eta. A primeira declinação tem substantivos femininos, que são identificados pelos substantivos terminados em alfa, puro, alfa misto e eta. E ela tem substantivos masculinos também, que são identificados pelas terminações alfa sigma, as, e eta sigma, de profetês, por exemplo. Ok? Neanias, jovem, é masculino da primeira declinação. Profetês, com eta sigma, é profeta masculino, ok? Depois eu vou ver qual é a palavra feminina para profeta, que existe também. Eu tenho a impressão que ela deve ser com alfa, alguma coisa assim. Ao invés de ter o eta no final com sigma, ela deve ter só alfa. Eu vou verificar. Mas essas são os substantivos da primeira declinação. São 5 classes na primeira declinação. Na segunda declinação, nós temos 2 classes. E é caracterizada por qual é a característica da segunda declinação?
Terminação os e on, não é isso? Exatamente. O ômicron vai estar seguido do sigma no nominativo, Masculino e o seguido por sigma pode ser masculino e feminino. Depende do artigo que acompanha. E os terminados em on são os neutros. O neutro, ele vai aparecer na segunda declinação. Ele não aparece. Não há nenhum substantivo neutro da primeira declinação. Todos os substantivos neutros são ou da segunda declinação ou da terceira declinação, que é essa aqui. Na terceira declinação, nós vamos ter 3 gêneros bem representados: masculino, feminino e neutro. Então, vamos lá. Ela apresenta um grande número de variações e pode ser dividida em 3 grupos primários. Primeiro grupo, substantivos masculinos e femininos, terminadas em consoante. E aí, qualquer consoante entra nessa maneira, ok? Rodrigo, se precisar deixar a câmera desligada, não tem problema, não. E você não consegue conectar aí um cabo? Se não conseguir, vai ficar gravado aqui. Fique tranquilo. Mas se você conseguir conectar um cabo... Eu tenho só o microfone. No momento vai ficar difícil, professor. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Desculpa aí por isso. Não, imagina. Acontece. Fica aí, coração em paz. Se eu estivesse perto de você, eu te emprestava o meu, mas não tem como. Então, olha só. Os substantivos masculinos e femininos terminados em raiz consonantal. Por aqui vocês já percebem que quando é terminado em consoante, ele não tem substantivo neutro. O grupo dos substantivos masculinos e femininos com raízes terminadas em vogal. E dos substantivos neutros. Os substantivos neutros correspondem a um único grupo na terceira declinação. Antes de ver cada um deles, leia o texto grego de Gálatas 1, de 1 a 5, que segue, e logo em seguida traduza-o de forma ultraliteral, palavra por palavra. Ok? O texto está aqui, olha, Paulo, os apóstolos, ukapantropo, hudé, diantropo, alá, dia, Jesu Cristo, kai teopatros, tu egeirantos, auton, em eknekron, kai hoi sum emoi pantes, adelphoi, tais eclesias tes Galátias. É o versículo inicial de Gálatas. Vocês não vão ter dificuldade para traduzir. Tome cuidado aqui com esse jogo de palavras que Paulo faz, né? Não através de... Aqui, ele está no... Essa terminação aqui é do genitivo plural, nem puder diá, sem o A aqui, né? Diantropo. Esse está no genitivo singular. Então, toma cuidado com essa divisão aqui, porque você precisa levar em consideração se é masculino, se é feminino, neutro, se é singular, plural, ao fazer a tradução ultraliteral. Ok? Ele vai pedir a tradução literária logo em seguida, olha só. Agora que você traduziu de forma ultraliteral, traduza-o em um português melhor, que é chamada tradução literária, parte por parte nas linhas abaixo. Eu coloquei para vocês, deixa eu mostrar como que eu coloquei para vocês. Opa, perdão. Eu coloquei para vocês como um documento do Google,
ok? Com o texto aqui ultraliteral e... Cadê o restante? Deixa eu ver o que houve aqui. Foi bom dar uma olhada, porque tem uma... Ah, ok. Não, é que eu estava lento aqui para continuar. Ok. Aí, olha só. Antes de fazer uma tradução literária, aqui você pode usar o espaço que for necessário, leia o capítulo 3, que foi fornecido aqui desse livro. Onde que ele está? Ele está, se você... Diga. Samuel. Diga, Samuel. Estou escutando. Eu até ia perguntar se o senhor amanhã, essa tradução literária é do mesmo texto acima? Exatamente. Você faz uma tradução ultraliteral no texto, usando as linhas, e o mesmo texto, você vai tentar fazer uma tradução sua, usando os princípios desse aqui, olha. Deixe-me mostrar aqui para vocês. Quando volta aqui para as atividades, tem aqui, ó. Tem trabalhos requeridos. Está aqui o exercício, tá? Conteúdo proposto. Está aqui, tá? Esse conteúdo proposto tem aqui as instruções para fazer a leitura, para fazer a tradução literária. E o mesmo capítulo do Gusso que eu estou pedindo os exercícios que estão aqui. Então, você pode abrir esses dois. Para fazer a primeira tradução, use o Gusso. Por quê? O Gusso, ele tem auxiliares para aquelas coisas que vocês ainda não são capazes de traduzir. Está vendo aqui? Então, olha, aqui por meio de... Aqui, olha, isso aqui é um particípio. Tu egeirantos, aquele que ressuscitou, ou o que ressuscitou. E ele vai... As outras coisas, tudo vocês têm condições de fazer. Mas, olha, um particípio aqui, que a gente ainda não conversou, a gente vai conversar nesse trimestre. Então, tem um particípio aqui. Aqui tem uma preposição, que não é muito comum, vocês já viram, hiper, né? Opos, que é um advérbio, tá? Isso aqui ajuda vocês a fazerem uma boa tradução. E aí, o que ele está pedindo lá é exatamente o que o Gusso pede aqui. Então, ele já te dá aqui, olha, no primeiro versículo desse texto aparecem duas palavras ligeiramente modificadas. Isso aqui é só uma explicação para te situar no texto. Ele pega duas preposições que estão com apóstrofe, ok? O texto, quando a preposição termina numa vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, você pode juntar as duas com um apóstrofo. É uma elisão que se chama. Você não precisa botar duas vogais, porque, ao falar, as duas vogais vão virar uma só. Então, diantropos. Você não precisa dizer diantropos, você pode dizer diantropos. Isso é muito comum no grego, tá? E aí, nesse texto aqui, vocês têm a lição que nós vamos ver hoje. Tá? Mas isso, uma coisa importante, é que vocês leiam este capítulo que eu passei para vocês. Ok? É um capítulo, não é muito longo, mas vai esclarecer para vocês quais os princípios de uma boa tradução. Eu não vou repetindo, apenas para deixar bem claro. Se você não fizer aqui, eu vou descontar pontos de você. Ok? Mas se você tentou fazer e errou muito, eu não vou descontar ponto nenhum por causa disso. Ok? Eu só descontarei o que estiver errado aqui, e normalmente isso vale 20% da nota, isso aqui também valeria 10% da nota, e o que mais vale nota, e que eu realmente desconto, é a tradução dos pedaços de versículos que ele transcreve aqui. Ok? Eu inclusive, eu até pensei em colocar o versículo todo, mas eu falei, vai confundir. Mais para frente eu coloco, dizendo para vocês qual o trecho que eu quero que vocês traduzam. Mas, por enquanto, eu estou treinando vocês para irem para o texto propriamente dito. O texto já não vem arrumadinho para você desse jeito aqui. Normalmente, quando você vai fazer a tradução sozinho,
você tem que tirar aquilo do texto, você tem que recortar aquilo do texto. Isso, a exegese, né, a metodologia exegética e tal, ensina vocês. Se vocês tiverem mais interesse sobre esse assunto, a minha sugestão, se vocês quiserem, e isso é só sugestão mesmo, vocês podem escrever assim no Google Evaldo Beranger e colocar aqui delimitação da perícope. Isso pode ajudar vocês, inclusive, no sermão, que eu sei que vocês já estão fazendo sermões de prova, né? Então, vocês vão encontrar aqui, olha, delimitação do perícope 1, delimitação da perícope 2, esse exegese aqui é um pouquinho, eu tenho a impressão que é igual a esse, e esse aqui ensina a fazer a delimitação da perícope pelo português, não pelo grego, como eu falo nesses dois vídeos aqui. Então, esses dois vídeos são aulas que eu dei num outro seminário, que eu gravei, e que estão disponíveis na internet. Esse aqui já teve 21.360 visualizações. Bom, um prazer estar novamente. Então, tem muita gente vocês, querendo aprender a fazer na delimitação da perícope. Escola tá? de Pastores. Eu vou ensinar aqui na Escola de Pastores quais são as técnicas e tal. Bronze, Você pode usar, símbolo que retinha. tá? Você pode dar uma lida aqui, mas por curiosidade, isso eu não vou exigir de vocês, nem é a minha matéria. Tá ok? Nossa matéria é a língua propriamente dita. Respondeu sua pergunta, Samuel? Sim, Ok. Então, voltando aqui para o Gusso, se vocês quiserem já pegar lá, né? Vamos começar aqui, olha só. Ele, no texto, as palavras que pertencem à terceira declinação vêm sublinhada. Então, se você olhar nesse texto aqui, olha só. Patros, está sublinhado. Ok? Caris, está sublinhado. Patros, novamente. Outra palavra que aparece, telema. Aionos. E aqui o aionas, aionon, aparece aqui, e o patros e tal. Ele pega estes exemplos deste texto e começa a dar as características dos substantivos masculinos e femininos cujos radicais terminam em consoante. E aqui, uma coisa importante. Vamos lá, deixa eu até fazer aqui isso aqui na... Deixa eu fechar esse aqui. Abrir um novo aqui. Ok, um novo documento. Este novo documento é sempre deixá-lo... Aqui está o que eu achei na web. Obrigado. Não quero nada que você achou na web. Eu já estou começando a brigar com o meu assistente aqui. Ok, vamos lá, então. A gente aprende, normalmente, na primeira e na segunda declinação, o nominativo, ele nos dá tudo o que a gente precisa para identificar qual é a raiz do verbo. Então, você pode ter no nominativo, vou dar alguns exemplos aqui. Okay. Logos. Logos. Né? O outro exemplo que eu posso dar é... Futon. Deixa eu dar os exemplos aqui na ordem das declinações, né? Cardia. Cardia está sem um acento, mas tudo bem. Glossa. Glossa.
Esse primeiro gama aqui pode ser o minúsculo, não tem problema. Gama, ok. Glossa. A palavra adelphe. Adelphe. Já dei essa palavra. Vamos lá. Profetes. E neanias. Então, notem só. Notem aqui o seguinte. O que é esse nianias? O que significa isso? Rapaz. Ah, tá. Rapaz. Que daí é o que eu não conheço. Então, cardia, que é coração, basta você tirar o alfa, você tem a raiz. Ok? Glossa, que é língua, basta você tirar o alfa, você tem a raiz. Adelphe, basta você tirar o eta, você tem a raiz. Profetes, basta você tirar o eta sigma, você tem a raiz. Neanias, logos. E tuton, que significa este. Ou nesse caso é neutro, né? Isto, muito mais isto do que este. Basta você... Então, notem bem, estes daqui, estes que estão, que eu assinalei aqui, que eu vou dar um destaque para eles, são da primeira declinação. Por quê? A raiz termina em alfa, alfa puro primeiro, alfa misto. Por que esse é alfa puro e esse é alfa misto? E qual a diferença que isso faz? Só lembrando, matéria já dada. A última letra antes da raiz me diz se ele é puro ou se ele é misto. O alfa puro, ele vai aparecer quando a última letra da raiz for iota ou rho. E aí vem o alfa. O que vai acontecer com essa declinação no singular? No nominativo, no genitivo, no dativo e no acusativo, ele vai levar alfa. Por isso é alfa puro. Já quando a raiz termina com outra letra que não seja o rho e o iota, ele é chamado de alfa misto. Por quê? O nominativo e o genitivo trazem alfa, mas o dativo e o acusativo vão trazer eta. Por isso é chamado de misto. Ele mistura o cardia com o adelphe. O adelphe vai ser todo, o singular vai ser todo ele terminado com alfa. E na primeira declinação, o plural é sempre igual para todos. Ele vai usar a letra básica, o alfa, e vai ser igual para todos. Depois vocês deem uma olhada lá nas declinações para lembrar disso. No caso da segunda declinação, você tem dois tipos de palavras, faltou uma aqui. Deixa eu colocar a palavra aqui, qual é? Rhodos. Neste caso, o rhodos, ele está faltando aqui. Como é que eu faço para colocar? Tem que escrever com H no início. É isso que eu vou fazer, vamos ver. Então, ele interpreta o H como outra letra. Deve ter um jeitinho de fazer isso. Deixa eu ver se colocando aqui. Não. Eu coloquei o apóstrofe, mas vai ficar. Vai funcionar, quer ver? Olha aí. O apóstrofe ficou aqui. Rhodos é uma palavra feminina, mas basta, como ela faz parte da primeira declinação, aqui o que vai fazer diferença entre logos e rhodos, em termos de masculino e feminino, é que rhodos vai usar o artigo masculino, logos vai usar o artigo masculino, e rhodos vai usar o artigo feminino. Mas a terminação é exatamente igual. E o neutro está aqui. É muito simples a gente pegar.
Quando a gente trabalha com a terceira declinação, deixa eu ver se ele não... Deixa eu ver se eu consigo cancelar aqui o helênica. Quando a gente trabalha com a terceira declinação, a gente não vai usar o nominativo. Porque o nominativo pode nos enganar. O ideal seria que a gente já aprendesse a usar o genitivo desde o início, mas a gente já está com aquele conceito de genitivo na cabeça, que é difícil de fazer. Deixa eu ver se tem um jeito de eu formatar isso aqui. No Logos, no Word, seria mais fácil. Taxar. Olha aqui. Como a gente já estava lá no começo brigando com o conceito de declinação e tal, a maioria das gramáticas resolve não introduzir a verificação da raiz através do genitivo, que vai funcionar para todos. Vai funcionar para todos. Então, qual seria o genitivo de cardia? Alguém quer se arriscar? Não tem problema errar, viu? A gente sabe que a raiz é essa aqui. Cardia. E aí, como é que é o genitivo de cardias? Genitivo singular. Cardios. Cardias. Notem que você pegando do genitivo e tirando o que é característico do genitivo, você tem a raiz. Então, isso vai funcionar para cardia, vai funcionar para glossa. Glossa também usa, glossas. E, glossas. Adelfe vai usar adelfes, com eta, aqui. Adelfes. Você tirou as duas últimas letras, você tem a raiz. Em todos estes vai funcionar se você fizer isso com genitivo. Então, vamos colocar aqui o genitivo do lado. Genitivo. Do lado aqui. O ideal é você usar o genitivo da terceira declinação. O genitivo é mandatório. Deixa eu tirar essa formatação aqui, que está errada. Alt Shift 5. Na terceira declinação, você sempre vai ver o genitivo. Por isso, nas gramáticas, ou melhor, nos dicionários ou nos léxicons, em geral, com exceção, eu nunca vi exceções aqui, mas vamos dar uma olhada aqui, deixa eu trocar essa página, que essa página eu usei para transmitir o culto. Deixa eu pôr aqui aula de grego. Aula de grego. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Vocês se lembram de alguma das palavras que havia no texto que estavam riscadinhas, como da terceira declinação? Patros. Então, vamos lá. Patros. Deixa eu ver aqui. Patros. Interessante que não está aparecendo. Será que é essa aqui? Esse aqui, na verdade, é outra palavra. Vamos lá. Vou pegar a palavra original. Patris é o país, é a pátria. Patricos, patriarca, pátria. Ele deve estar lá embaixo, porque ele tem
nessa gramática não tem o patros, mas vamos pegar uma que tem. Interessante ele não ter aqui. Nosso texto que estamos lendo é Gálatas 1. Patros. Palavra, eu quero... ok, é por isso que eu não estava achando. Olha como o nominativo engana a gente. Qual é o nominativo de patros? Aqui. Patros está escrito aqui, ok? Quando eu mando procurar no dicionário, eu não vou achar patros. Por quê? Porque no nominativo ele é pater. Como é que eu descubro a raiz dessa palavra? Esse dicionário aqui, que é o dicionário que a gente sempre usa, ele tem esse problema, justamente, que é o problema de ser muito simplificado. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui, olha. Um dicionário um pouquinho melhor, ele vai ter pater, vírgula, patros, que é o genitivo, e o artigo que rege esse, que vai dar justamente o gênero dessa palavra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o genitivo, para descobrir a raiz, você vai pegar o genitivo, patros, né? No caso aqui está errado, é pater. Seria... Vamos escrever ele inteiro, senão eu copiei lá, mas ele não copiou direito. Então, pater, que é esse é o... não tinha escrito certo, né? Eu é que dei bobeira aqui. Notem, como é que ele vai aparecer no dicionário? Assim. Como é que você vai descobrir a raiz? Do mesmo jeito que você descobriria a raiz aqui usando o genitivo. Você pega o genitivo, não pega... Porque se você pegar o nominativo, você vai errar a raiz. Então, você pega o genitivo dele, separa as duas últimas letras e você tem a raiz. A raiz de patros é pat, com R mudo do lado do... Por isso é que dá esse problema. O que acontece, então? Acontece o seguinte, a terminação de nominativo para essa raiz seria o sigma. Sigma final aqui. Tá aqui. Seria isso aqui. O que acontece quando você põe essas três consoantes juntas no hebraico? Essa consoante aqui, ela cai. No lugar dela, entra uma vogal, que por causa da queda da consoante, ela vai virar uma vogal longa. O sigma também, perdão, não é o rho que cai, não. É o sigma que cai e alonga-se a vogal que está implícita ali e deixa o rho, que é isso. Vocês precisam saber fazer isso? Não, não precisam. Por quê? Normalmente o vocabulário dá o nominativo e o genitivo. Para que serve o genitivo? Para você fazer os outros casos os outros casos da declinação. Então, vamos lá. Genitivo patros. Genitivo patros. Dativo. Qual é a marca do dativo singular? O que vocês devem procurar numa palavra para dizer isso é genitivo, isso é dativo singular? Iota subscrito. Iota subscrito. Na verdade,
ele subscreve-se porque a letra anterior alonga-se, então ele subscreve-se. Então, a marca do genitivo é, na verdade, só o I, só o iota. Patri é o genitivo singular, é o dativo singular. E o acusativo? Qual é a marca do acusativo? É o on. É o ni. Ah, sim. Lembra que no singular ele é o ni, no plural é o us. Ok? No singular é o ni. O que vai acontecer aqui, então? Ó, você vai colocar aqui um ni. Pater, como é que eu vou fazer isso? Provavelmente ele vai voltar a usar essa terminação aqui. Eu vou ver depois direitinho com vocês como é que fica. E ele vai ficar assim, olha. Pateros. Ou pateron, desculpe. Pateron. Por que ele está dando B aqui? Ah, ok. É isso. Vou colocar o N aqui para ele entender. Ele provavelmente vai virar pateron. O que eu quero que vocês percebam, que eu acho que é importante agora, é vocês perceberem que na terceira declinação você tem a terminação, olha, você tem a raiz dada pelo genitivo, e é com esta raiz aqui que você vai lidar no restante. Notem, é uma raiz terminada em consoante. Olha aqui no nosso estudo. Substantivos masculinos e femininos, cujos radicais terminam em consoante. Note, como este é o grupo dos substantivos cujos radicais terminam em consoante, primeiramente é necessário descobrir qual é o radical. O radical é descoberto a partir da forma do genitivo singular. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, que aparece nos dicionários juntamente com a forma do nominativo. Ou seja, toma-se a forma do genitivo singular e tira-se a terminação os. Assim, se o genitivo singular é, por exemplo, aionos, o que você vai tirar? O os, aqui. O radical será aion, base onde serão acrescentadas as demais terminações de cada caso. Então, vamos ver caso a caso aqui. Olha só. Para esse grupo, você vai guardar o nominativo e o vocativo são sempre iguais, e você vai ter diversas formas que o nominativo vai tomar. Como é que eu descubro essas formas? No dicionário. Okay? Existe regra para isso, mas é muito complicado e nós não estamos... o nível de língua que vocês precisam aprender, isso é complicado, é chato demais. Não precisa. Se alguém se interessar, pode se aprofundar nisso. Mas é uma coisa que muita regrinha de qual que cai, qual que não cai, não sei o quê, não vale a pena. Olha no dicionário, está lá. Ok? No acusativo, olha, já errei lá. A terminação é A. Eu falei que é on, né? A terminação é A. No genitivo, a terminação é os. E no dativo, a terminação é I. No plural, es, as, on, que é igual a todos os outros, e si. Então, vamos pegar lá. Patros. Vai ser pater, patra no acusativo, patros no genitivo e patri no dativo. No plural, patres, no acusativo plural, patras. No genitivo plural, patron. E no dativo plural, patraci, ou patrici. Vamos ver como é que ele coloca aqui. Ele usa para iono. Olha como é que ficou a iono. Reverendo. Diga. No acusativo, à frente tem uma tabelinha aí da palavra, da substantivo pater. Dá uma olhadinha lá. Lá embaixo. Está aqui, ó. Pateron, não é patron. E patraci, está aqui. Exatamente. Essa tabela aqui que a gente tem que seguir. Então, o que é importante aqui?
Vocês, quando virem estas palavras com estas terminações, vocês precisam identificar no texto qual é o gênero e qual é o número dessa terminação e também qual é o caso. Como é que eu sei o caso? Através dessas terminações aqui, olha. Pater, pater não tem, patera, acusativo, patros, genitivo, patri, dativo. Quando o plural vira plural, ele alonga tudo. Então, pateres, pateres, pateras, plural acusativo, pateron, que eu pensei que era patron, mas é pateron, e patraci, que eu acertei por acaso. Vamos lá. Tabelinha aqui, aplicando essas terminações nos substantivos terminados em consoante. Notem, a consoante pode ser o ni, pode ser o ro, pode ser o delta, aqui, ó. Esse é um caso de delta, e o caso do ro aqui do patros também. Ele pegou 4 palavras que são muito comuns na Bíblia. Então, vamos lá. Aion, aion, aiona, aionos e aioni. Aiones, aiones, aionas, aionon e aiosi. Então, já perceberam que isso aqui vale memorizar para que você possa reconhecer na leitura essas terminações, e aí você vai determinar qual é o caso e o número, e o gênero também. O gênero, normalmente, é dado pela vogal ou pelo artigo que acompanha, eu estou chamando de vogal porque é um ômicron, mas é um artigo que acompanha a palavra no dicionário. Tá? Então, vamos lá. Aion, aqui. Martis. Martis. O genitivo é martiros. Você tira esse os aqui, então você já percebe que martir é o genitivo. Olha, o sigma, ele é característico do nominativo. No genitivo, ele vai perder, na raiz ele vai perder, vai ficar somente com esse trecho aqui, que é o martir. Então, olha aqui. O nominativo e o acusativo, o vocativo, perdão, são iguais. Martus, martus. Ou martis, martis. Acusativo, martira. Genitivo, martiros. Dativo, martiri. Plural, martires, martires, martiras, martiron, martussi. Ok? Nesse caso aqui é martice. É melhor do que martussi. Seria martussi se tivesse um ômicron aqui. Pus, podos. Pus é pé. Se eu quiser falar com o pé, eu vou usar o pus como vocativo. Ó pé, querido, não me doa mais. Sei lá. Poda, que é o acusativo, ok? É o acusativo singular, o genitivo singular e o dativo singular. O plural, podes, podes, podas, podom, posse. Isso é importante. Quando você tem, por exemplo, como é que você traduziria a palavra pé no genitivo? Sem o artigo. Sem o artigo. Pé no genitivo singular. Por exemplo, de quem é esse chinelo? Esse chinelo é de um pé, eu usaria o genitivo. De um pé, tamanho 39. Ela vai tratar da origem, né?
Exatamente. Ou a origem ou a posse, né? Ou a posse, é. Ou a posse. Como é que eu vou traduzir isso no dativo? Bianca está sem microfone. Eu estou falando comigo mesma aqui, porque você perguntou sem o artigo, aí eu estou tentando entender essa condição aí. Porque com o artigo a gente falaria do pé, né? Do pé. Mas eu estou querendo salientar a força do caso. De um pé seria sem o artigo. Porque a tendência é falar de pé. De pé é outra coisa, nós não estamos falando do pé, nós estamos falando de uma posição. Então, de pé não seria uma boa tradução. Tá? Se você encontrar um genitivo com a palavra pé, uma palavra pé com genitivo no grego, e você traduzir de pé, você traduziu errado, porque de pé significa a posição que a pessoa está. E no grego isso significa algo que pertence a um pé. Talvez do pé. Aí com o artigo. Por isso que eu pedi sem artigo. Ok? Do pé seria uma boa tradução, mas precisa ter o artigo. E se não tiver, eu tenho que traduzir de um pé, porque pé aí é genérico. Ok? No dativo, eu teria que usar uma preposição. E aí depende do caso da preposição. Por exemplo, pelo pé, no pé, com o pé. Estão percebendo? Todos estes casos, eu usaria a preposição mais a palavra pé no dativo. Porque o dativo indica justamente esse acesso à coisa preposicionada. Então, onde que está doendo? No pé. Okay? Como é que você vai até lá? Em português, a gente diria a pé. Né? O grego não usaria essa mesma expressão, porque essa é uma expressão típica portuguesa, né? Brasileira. Então, eu vou a pé. Mas é só para dar um exemplo de uma boa tradução, usando uma preposição e tal. Então, vamos lá. A gente já viu aqui a palavra aion, que significa idade, época, século. É a palavra usada sempre que Paulo... aliás, eu tenho uma aula gravada dessa semana da Escola Bíblica Dominical, onde eu falo do uso da palavra século, da palavra aion, nos textos de Paulo. Paulo faz um contraste entre o presente século e o século vindouro. O presente século é este mundo, é esta organização das coisas. O século vindouro, Paulo olha escatologicamente para ele, mas olha como algo presente. O século vindouro, ele se introduziu no aion, no presente aion. O aion vindouro, que é o reino de Deus, se introduziu no presente aion e está levedando a massa, usando aquela parábola de Jesus, do fermento colocado na massa. Okay? Mas isso só para vocês entenderem o significado da palavra aion. Cuidado que tem uns malucos por aí que criaram 1000 teorias com a palavra Cronos, Kairos, Aion, Cosmos e tal. Tem um monte de besteiras sem nenhum fundamento exegético sendo ensinado por aí. Então, tomem cuidado com essas abstrações doidas que existem por aí, que não tem nenhum pingo de exegese bem feita neles. Mas porque quando tem a palavra rema é diferente da palavra logos e tal. É diferente, mas não do jeito que eles falam. Tá bom? Só estou tocando nesse assunto porque essa é uma palavra muito mal interpretada. Aion. Tá? Martis, ou martiros, é a palavra testemunha. Pus, podos, pé. E patros, que eu apanhei lá atrás, que está aqui, ó, pater, pater. Olha que o vocativo, nesse caso, é um pouquinho diferente do nominativo. Ao invés de usar o eta, está usando o epsilon aqui. Depois eu preciso ver se isso não foi erro do autor, que às vezes você digita a letra errada. Né? Depois eu vou descobrir qual é o vocativo de pater, eu dou uma olhadinha no dicionário para ver como é que o vocativo é feito. Eu tenho a impressão que isso aqui pode ser erro
do Gusso ou do cara que traduziu. Às vezes você pega o Gusso em inglês e não tem esse erro. Vamos lá. Caris. Porque, olha só, você nunca se perguntou como é que a palavra caridade veio de caris? Por causa da raiz. É uma dental. Caritas. Ok? Ou caritos. Caritos. Facilmente o T se transforma em D no português. Porque são palavras muito próximas. A forma caritos. Se você não entendeu direito, vira caridó. Percebe? Todó, todó. Um é mudo, o outro é sonoro. Às vezes, elas são muito parecidas. Então, a palavra caris, por exemplo, aqui em Niterói tem um bairro que se chama Charitas. Charitas usando a tradução do que para o inglês, ele usa o CH e para o latim também, CH. Em português, CH não é K, é chá. Então, o bairro aqui virou Charitas. Ó, Charitas aqui, ó. É o acusativo plural de caris, no acusativo plural. Passando pelo latim, virou Charitas. Ok? É que ao traduzir, ao transliterar, você translitera o que sempre por CH, porque ele significa um que gutural. Ele não é que eu estou fazendo aqui no palato. É que. Da onde vem a palavra Christos. Ok? É bem na garganta mesmo. Então, no português virou Charitas. Pelo menos aqui em Niterói. Tá? Essa outra palavra é bem bacana, olha só. Guiné. Olha a raiz dela. Guinai. Daí é que vem a palavra ginecologia, ou ginecologia, tá? Que é a área médica que trata da mulher especificamente. É a palavra mulher, em grego. Guiné, guinai, olha aí, ó, esse aqui eu tenho certeza que está certo. Né? Guinai, guinaica, acusativo, guinaikos, genitivo, guinaiki. Então, percebam que o guinaik vai aparecer em todo o restante das palavras. Ok? Esses aqui são modelos, são exemplos. É muito mais variado do que isso. Ele pegou palavras que aparecem bastante, mas você pegou uma palavra e ela tem uma dessas terminações aqui, desconfie que ela é da terceira declinação. A gente vai ver outras maneiras de reconhecer a terceira declinação. Então, olha só. O nominativo e o vocativo singular normalmente são iguais, mas existem exceções, como na palavra pater e Guiné. Então, aquele epsilon lá no vocativo está certo. Ele está dando o exemplo aqui de pater e Guiné, que são exceções a esta regra aqui, ó. O nominativo e o vocativo normalmente são iguais, mas na palavra pater e na palavra Guiné, a gente tem exceção. Ok? Como é possível observar, a raiz também sofre alterações em alguns casos. Por exemplo, a raiz de martiros é martir, mas o nominativo e o vocativo singular, e também no dativo plural, ela perde o ro, ficando marti. E aí ela vai ter modificação. Vamos pegar aqui, vamos ver qual a modificação que a palavra martir. Ó, martire, nesse caso aqui ele não perde, né? Mas aqui ele perde. Martice. Ok? Ele não perde o ro. O ro vai ser mantido, né? Com exceção do dativo plural. Vamos ver se é isso que ele disse lá. Mas no nominativo e no vocativo singular, não, é aqui. Professor? Pois não? Por que o dativo singular tem um ni do lado ali entre parênteses? Esse é o chamado ni móvel. O ni móvel, ele vai aparecer, em algumas ocasiões,
onde, para se ligar na palavra seguinte, normalmente são ocasiões em que a palavra que está terminando é uma vogal, e a palavra seguinte, se for vogal, o ni vai aparecer entre as duas para dar eufonia. É como no verbo, por exemplo, a terceira pessoa sempre tem o ni entre parênteses, terceira pessoa do singular, porque, em geral, quando ela se liga a uma palavra que começa com vogal, aquele ni vai ser necessário. Quando ela se liga com uma palavra que começa com consoante, o ni é dispensável. Por isso ele é chamado de ni móvel. Ok? Mas para tradução ou não faz diferença nenhuma. Coisa? Ah, tá, beleza. Não faz diferença nenhuma. O que faz é a diferença da eufonia. Isso vai aparecer muito claramente. O grego koiné, ele tem umas quebras nessa regra que é muito comum no grego clássico. O grego clássico é tão estrito na maneira de escrever que um bom classista, né, um bom escritor da língua clássica, ele nunca vai colocar uma palavra que termina em consoante junto com uma palavra que começa com consoante, a não ser que ele não tenha jeito. Por quê? Porque nas regras do grego clássico, você tem que sempre... Se terminou com vogal, começa com consoante. Se terminou com consoante, começa com vogal. Quando não é possível, você põe o ni móvel para fazer a harmonização. Por quê? Isso é uma maneira de fazer com que a leitura fique fluida e cantada, que é típico do grego clássico. Esse tipo de grego você vai encontrar no livro de Hebreus. Ó, olha que interessante. Polímeros kai polítropos palai hoteus lalessas tois patracim. Ó, patra si. Uni, a próxima palavra é epsilon. Então, o ni aparece. Se ele tirasse esse en daqui, esse ni desapareceria, porque seria patracitóis, mas é patracientóis profetais. E pescatu, olha aqui, ó, e pescatuton remeron tuton elalesen remin en ruio. On eteken cloronomon, desculpe, cloronomon, isso mesmo, panton. Diu kai epoiesen tus aionas. O grego de Hebreus é considerado o melhor grego do Novo Testamento, o que é uma contradição, né? Que está escrevendo aos Hebreus, você fica pensando, quem é que escreveu com esse grego tão aticista, esse grego que faz parte de uma escola de revitalização do grego clássico, para os hebreus, justamente quem não se preocupava com isso, porque o grego que era falado na região da Judéia era um grego para uso, não era um grego tão casto e puro como o grego de Hebreus. Okay? Será que foi direcionado, então, para judeus helenistas? É possível, essa é uma das teorias. Pode ter sido direcionada aos hebreus de Roma, mas a teoria mais aceita é de que foi composto ali no círculo de Antioquia, porque os judeus, a carta aos hebreus, ela traz um pressuposto que é a destruição do templo. Ela caberia muito bem, logo depois da destruição do templo, para dizer para os cristãos hebreus, olha, esquece os sacrifícios do Antigo Testamento, porque aquilo passou, o templo foi destruído por causa disso. E o que aconteceu? No ano 64, 65, 64, 65, houve uma grande corrida dos hebreus cristãos para a cidade de Antioquia. Eles se abrigaram na cidade de Antioquia porque eles começaram a perceber, lembraram das profecias de Jesus, de que Jerusalém seria destruída. Então, eles fugiram de Jerusalém para não serem destruídos. Os fariseus fugiram para outra cidade, a cidade de Jamna, que fica pertinho ali de Tel Aviv, e eles fundaram, dali surgiu o judaísmo posterior, que vai ser o judaísmo que vai subsistir, vai criar os maçoretas e tal, e tal. Enquanto isso, os radicais, que eram os zelotas e os sicários, ficaram lutando com os romanos lá em Jerusalém e viram a destruição de Jerusalém no ano 70. Depois,
teve todas as consequências disso. Jerusalém só voltou a ser estabelecida como Jerusalém novamente no século VII, VIII depois de Cristo, com o nome de Jerusalém. Até então, ela nem chamada de Jerusalém. Ou talvez, não, eu acho que foi na época de Constantino. Mas isso é história da igreja, depois a gente vê lá. Ok? Então, voltando aqui. A raiz de pater é pater e não patr, como poderia se esperar. Por isso é que eu peguei a raiz errada. Olha aqui. Já que o seu genitivo singular é patros. Então, tem um ezinho aqui, ó, que vai ter que aparecer. Por isso que esse epsilon aqui aparece lá no vocativo dessa palavra. Ok? Então, pater é a raiz de patre. Deve-se tomar cuidado para não confundir o genitivo singular, que termina com os, com o nominativo singular dos substantivos da segunda declinação, que também termina com os. Tomem cuidado. Ok? O dativo plural de Guiné, por causa do encontro do K e do Si, torna-se Si. Lembram dessa regra? Ficando Guinaxin. Ok? Ó. A gente não notou isso. Eu não notei, né? Pode ser que alguém tenha notado aí. Ó. Guinaxin. Ok? Então, o genitivo plural de Guiné é Guinaxin por causa deste encontro consonantal do capa, que é uma gutural, com si. Se houver qualquer outro encontro aqui, se a raiz terminar, por exemplo, em gama ou em ki, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Então, fiquem atentos com palavras que terminam com gutural. E se a palavra terminar em labial, como pi, b, beta e fi, também vai haver uma transformação para si. Ele não fala aqui, então vamos ficar atentos a isso. Ok? Substantivos masculinos e femininos cujos radicais terminam em vogal. Esses substantivos variam muito nas suas flexões, tá? E esses aqui é só uma orientação geral. Masculino. Basileus. Qual é o genitivo? Olha, basileus. Então, você vai formar a raiz a partir daqui. Ok? Percebo que, nesse caso, se você tirar o us aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Mas como ele é da terceira declinação, você precisa entender, olha, Basilê, 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 ele vai aparecer. O que muda nesse caso aqui são as terminações, tá? Ó, por que aqui Basilê is? Por que o plural fica is? Alguém sabe me explicar? Vocês se lembram que eu passei para vocês uma tabela? Deixa eu mostrar aqui para você. Eu passei para vocês uma tabela quando você tem a letra mais outra letra. Por exemplo, se a letra for um epsilon, como é que fica esse encontro vocálico? O sigma aqui veio sem querer. Esse epsilon mais epsilon vira ei. Olha aqui. Quando a gente vai ver aqui, o que a gente estava vendo, é o que acontece aqui. Lembra? Qual era a terminação do plural? Era es. Como a raiz já tem um epsilon, o epsilon da raiz mais o epsilon da terminação vira o ditongo ei. E esse ditongo vai aparecer em todos os lugares onde apareceria só o epsilon mais o sigma. O ômegon aparece aqui no genitivo plural e no genitivo singular. Ômega, perdão. E aqui, olha, vai terminar com
Ussi, tá? Porque ele usa aqui esse uzinho que aparece e desaparece em algumas ocasiões. Basileus, que é rei, é uma palavrinha difícil de mostrar estruturalmente, mas ela é muito comum na Bíblia, então decorem. Tá? E femininos? Você vai ter femininos, ó, como modelo não perfeito, pois existem muitas variações, apresentamos a flexão de polis, que é uma palavra feminina, para os substantivos femininos da terceira declinação, que possuem radical terminado em iota, e o genitivo singular terminado em eus. Note que o genitivo singular dessa palavra é poleus. Então, a raiz está aqui, ó. E ela vai ser trabalhada desse jeito. Essa regra que vem a seguir é de ouro, hein? Os substantivos neutros da terceira declinação podem ser divididos em dois grupos principais, mais um de menor importância. Veremos exemplos de todos eles, mas sem nos preocuparmos com os detalhes. Então, vamos lá. Substantivos neutros com radical terminado em at. E nominativo terminado em a. Tem várias palavras assim. Por exemplo, pneuma é uma das palavras. Olha o genitivo dele, pneumat. Então, esse tal aqui, ele aparece, ele entra e some de acordo com a terminação. Normalmente, olha aqui, no nominativo, no vocativo, no acusativo, ele cai. Simplesmente cai, pneuma. Por isso que, muitas vezes, a gente pensa, poxa, pneuma é uma palavra com alfa misto, né? Porque ela é terminada com alfa e tem uma consoante aqui que não é o ro. Então, é alfa misto. Não, não. Pneuma faz parte da terceira declinação, porque o genitivo dele termina em pneumatos. Aí vai. Genitivo singular, pneumatos. Dativo singular, pneumati. Pneumata, plural. Pneumata. Pneumata. Pneumaton e pneumasi. Por quê? Porque o plural termina com sigma e o tal, junto com sigma, ele cai, ele some. Qualquer substantivo que tenha terminação ma é neutro e pertence à terceira declinação. Soma, corpo. Ok? Aima, raima, sangue. Pneuma, espírito. Então, notem que são palavras importantes. Soma, somatos é o genitivo dele. Daí que nós usamos o termo somático. Ah, isso é psicossomático. Isso é a alma que está mexendo com o corpo. O que é somático? Ou, em português, né? Fora do Rio de Janeiro, é somático. Esse ti vem da raiz grega, somat. É a raiz. Então, toda palavra terminada em ma, ela é neutra e pertence à terceira declinação. E aí você vai lembrar que ela vai ter o tal ali. Ok? Então, toda palavra com terminação ma é neutra e pertence à terceira declinação. As formas do nominativo, vocativo e acusativo são iguais. Só se diferenciam no singular e no plural. O tal do radical cai antes de si, no dativo plural, porque o tal sempre cai diante da letra sigma. Tá? Segunda regra, substantivos neutros com radical terminado em e, sigma, e nominativo em os. Então, por exemplo, etnos, ok? E a forma do genitivo era etnessos, que resultou na radical etnes. É essa a raiz dessa palavra. Olha o genitivo. Nesse caso aqui, o genitivo não ajuda a gente, não. Porque o etnes virou etnus. Aí, como é que eu vou saber dessa palavra? É essa a regra aqui. Ok?
todas as que terminam com es e tem o nominativo em os. Ó, na verdade, o os aqui, esse aqui não tem jeito, esse tem que olhar no dicionário mesmo, você não vai conseguir decorar a regra, provavelmente tem alguma regra para descobrir, mas ela é muito complicada. Então, substantivos neutros com radical terminado em tal e nominativos diversos, né? Nós temos, olha aqui, por exemplo, idor. Olha o genitivo, ridatos. Então, ridor, que é água, daí que vem a palavra hidro. Olha onde ela vai aparecer, hidro aqui, quer ver? Hidraxi. Não, ela não aparece, interessante. Em português, ela vira hidro, tá? Mas no grego, ela continua ridor, ridatos. Ridatos. E aí, você vai ter as terminações aqui para ridor. Fos. Ó, fos é luz, mas o genitivo é fotos. Então, o tal vai aparecer aqui. Ok? A gente terminou essa lição. Vocês devem ter achado difícil. É difícil. É mais complicado. Mas vamos nos lembrar do seguinte. E ao traduzir aqui as palavras, vocês vão fazer um exercício. Justamente, eles deram aqui a dica das palavras que eles vão usar aqui. Olha aqui, ó. Hotels tu aionos tuto. Eisin mártires auton pros ton laun. Ecto haimatos. Lembra que eu falei para vocês? Haima é sangue. Ton hagion kai ectus haimatos ton martiron. Eteken kai eteken prostus podas. Ó, podas. Tá? Necros. Essa é uma palavra que é da segunda declinação. Necros. Tá? Porque necros não tem o genitivo dele é necro. Então, você tem, nesse caso, a raiz aqui, ó, é essa raiz. Então, é a segunda declinação, não é da terceira declinação. Aqui, angelos eipen tais ginaixin. Hoi basileis tesques. Sur ei ho basileis, é surrei, é isso. Surrei ho basileus ton judaion. Ok? Então, vocês percebem que onoma cai naquela regra. Toda palavra terminada em ma. Terceira declinação. Onoma. Está aqui. Qual é a raiz? É onomat. E onomat é a ideia de, por exemplo, de nominativo. Note que nominativo vem do termo onomat. Tá? Então, onoma é o caso. Então, vocês estão aqui, fos, né? Pneumat, pistis, olha aqui, é um caso de uma palavra, mas está fácil porque está nominativo. Então, o que vocês têm que prestar atenção ao fazer essa tradução? Vocês vão treinar algumas palavras que são muito importantes no Novo Testamento e que vão aparecer mais de 50, 60 vezes no Novo Testamento. Tá bom? Eles pegaram aqui versículos que usam essas palavras que são abundantes no Novo Testamento e que dão uma introdução à terceira declinação que vai aparecer no Novo Testamento. Ok? E as principais palavras que vão aparecer. Uma ou outra você vai ter que recorrer ao dicionário. Estas palavras aqui, eu recomendo a vocês, leiam isso várias vezes, porque isso vai ficando na memória. E as palavras são muito conhecidas. São palavras que a gente usa o tempo todo. Ok? Gente, bom trabalho para vocês e uma boa semana. Eu vou colocar lá na página também
este livro aqui, quer dizer, eu vou colocar o capítulo deste livro, que vai tratar da terceira declinação. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Diga. Essa última tradução aí que o senhor vai passar, que são 15 traduções, isso. É para fazer ultraliteral ou no melhor português? Sempre ultraliteral nas traduções iniciais. Quando eu pedir uma tradução literária, como nesse exercício eu estou pedindo daquele texto, você vai ter que fazer a literal e a literal seria a ultraliteral e a literária logo depois. Mas, por enquanto, vamos sempre traduzir ultraliteral, que é a recomendação que eu faço quando você vai fazer uma exegese de um texto. Você começa sempre com uma tradução ultraliteral. Se você quer fazer a exegese sem considerar a sua tradução, você pega uma tradução boa, pega a Bíblia de Jerusalém, são traduções boas, mas você vai perder um pouco do original grego. E é isso que eu quero que vocês aprendam esse negócio. Quando eu leio um texto e eu lembro do texto em grego, para mim, só essa lembrança já aprofunda demais o texto. Vocês vão perceber à medida em que vocês forem se apropriando de vocabulário. Tá bom, Luiz Ângelo? Ok, obrigado. Eu vou colocar para você. Dois trabalhos? Eu acho que ele quis dizer... Não, é um trabalho só. Diga, Bianca. Não, é só porque é o seguinte, são 3 exercícios no mesmo trabalho. Exato. O primeiro é a tradução ultraliteral do texto corrido. Isso, usando o Gusto é a de dar algumas dicas. Literal. Isso. Aí o segundo é a tradução literal, usando aquele... Não, a segunda é a tradução literária. Isso, literária. Você falou literal, mas literário. Desculpa. Não, tem problema. Usando aquele texto que você deixou de referência. E aí, o terceiro, que são aqueles versículos separados, os versículos individuais, esse no ultraliteral, é isso? Isso. No primeiro e no terceiro exercício do trabalho que eu estou dando para vocês, é o que a gente tem feito até agora. Eu estou acrescentando uma nova coisa, que é essa tradução literal, que a gente não vai fazer muitas vezes, mas eu estou dando uma dica para vocês terem uma ideia da diferença entre uma tradução literária, e vocês vão ter uma boa referência lá naquele capítulo que eu disponibilizei para vocês sobre essa questão, que vai ajudar vocês para o resto da vida. Tá bom? É apenas um plus que eu estou colocando aqui. Olha aqui, a terceira declinação eu vou colocar aqui. Esse é mais completo do que aquele que eu usei, ok? Eu vou colocar, nós vamos voltar a tratar desse assunto, e eu vou colocar, são 2 capítulos onde ele vai tratar sobre esse assunto. Eu vou colocar apenas para referência, se você tiver um tempo e quiser ler isso aqui, estudar isso aqui, eu garanto que vai te ajudar, tá bom? Porque aqui ele é bem mais, por exemplo, ele usa os adjetivos terminados em on, e tal, né? Os adjetivos terminados em es, que nós não vimos lá. Então, é interessante, porque nós já vimos o adjetivo, e ele vai tratar aqui os adjetivos de terceira declinação, que a gente não viu lá na aula passada, que a gente estudou o adjetivo. Então, estes 2 capítulos vão servir de complemento. Eu não tive tempo ainda de separar e mandar para vocês, mas eu colocarei lá na plataforma para vocês poderem, durante essa semana, concentrem-se na terceira declinação. Ok? Concentrem-se na terceira declinação, porque isso vai ajudar muito a vocês. Vocês querem que disponibilize esse rascunho aqui para vocês ou não precisa? Eu acho que, se puder, ajuda até, assim, caso rever a aula. Tranquilo. Acompanhar. Você pode olhar e relembrar algumas coisas tela, aqui. Tá. Eu faço isso, então. Fiquem tranquilos. Vou colocar aqui o título disso. Os que precisarem sair, fiquem à vontade. A aula já terminou. Agradeço a quem permaneceu depois do horário. 9 minutos. Sei que o tempo é muito corrido para vocês. Bianca, você pregou essa semana, né? Ou vai pregar? Ontem. Ah, ok. Não, é que ontem eu participei da aula de pregação do outro ano, né? E quando terminou, eu estava conversando com o professor, ele comentou, hoje quem vai pregar é aluno do 2º ano.
Eu falei, ah, que legal, quem? Ele falou, a Bianca. Ah, então eu já sei até sobre o que ela vai pregar. Porque a gente conversou um pouco sobre aquela tradução que você pediu, eu mandei um material. Espero que tenha ido bem, tá bom? Tá certo, Rev. Obrigada. Nada. Espero que tenha aproveitado o material no sermão. Que ajuda. Obrigada. Gente, obrigado por tudo. Deus os abençoe. Ah, olha aí, o Paulo Henrique dizendo que foi 1000 graus de unção. Isso aí. Né? Ficou perto do purgatório. 1000 graus. Deus abençoe, gente. Um abraço. Boa noite, reverendo. Boa noite, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Estou enviando a chamada já, tá, Rev? Ah, obrigado, Samuel. Valeu. Terceira. Declinação. Parou um pouquinho, ele já foi lá. Falou, Samuel. Obrigado, viu? Nada, você queria falar alguma coisa comigo? Não, eu sempre fico depois da hora um pouquinho mesmo. Ah, o senhor conseguiu ver aquele negócio da convalidação? Esqueceu. Ah? Eu não entendi a palavra. Convalidação. Ah, rapaz, esqueci. Eu vou dar uma olhada para você. A dúvida era quais os que estão fazendo, se ainda estão fazendo a convalidação baseado naquele artigo. Eu esqueci completamente, mas eu vou dar uma verificada nisso. Tá bom, então. Foi bom você ter me falado. Você está bem, né? Eu estou bem, graças a Deus. Comecei o tratamento essa semana. Amanhã tenho uma complementação, vou fazer um check-up geral. Se Deus quiser, estou melhorando. Graças a Deus. Graças a Deus. Precisar, aí, tá? Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Um abraço na esposa. Deus te abençoe.